Você me diz para ficar quieta porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com incêndio na barriga para que pudesse me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil de engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, direi coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Olá! Eu sou a Paola. Eu também sou a Paola. A gente vai contar um pouco da nossa experiência de leitura desse livro, que é O Outro Jeito de Usar a Boca. Esse livro ele foi lançado pela primeira vez em 2014, só que aqui no Brasil ele foi lançado em 2017 pela editora Planeta do Brasil. Esse livro ele é um livro de poemas e a autora dele, que é a Rupi Kaur, ela começou o trabalho dela, o projeto literário dela no Instagram. Então, assim, com a postagem de poemas curtos, né, de frases, poemas... Fáceis de entender. Fáceis de entender, curtos e diretos. Foi assim que ela começou o trabalho dela. E ela continua, até hoje ela continua fazendo essas postagens. E o livro, ele segue esse mesmo estilo. Então, são poemas pequenos, são poemas curtos, de fácil entendimento, poemas diretos, de fácil leitura. Então, é uma leitura rápida e tranquila, assim, de se fazer. E essa autora, ela é indiana e... Essa autora ela é indiana, mas ela foi morar nos Estados Unidos muito nova, assim. E o interessante desse livro, como a Paola falou, que por ele ser um livro considerado de Instagram, muitas pessoas criticam a sua literariedade, sabe? Falam que não tem trabalho estético. Não existe algumas pessoas criticam falando que não existe uma produção literária no livro por ser simplesmente frases pequenas. Só que isso não é verdade, né? O nosso ponto de vista, isso não é verdade, isso não é nem um pouco verdade. E também essas pessoas que falam isso desconsideram o conteúdo do livro. Exatamente. Porque o conteúdo do livro ele é muito rico. Sim, a linguagem é fácil, mas o conteúdo não é simples nem um pouco. Não é nem um pouco É muito simples. complexo. É complexo, é intenso. E aí tem essa junção, né, desse tema com essa maneira que ela escolheu para abordar o tema. Isso por si só, para mim, já é um grande exatamente. trabalho literário. A maneira como ela escolhe abordar. Porque não é um livro, gente, que vocês pegam pra ler num domingo ensolarado, deitado numa grama, pra se divertir. Não é esse tipo de livro. Se você procura isso, não leia esse livro. Não leia esse livro. Porque é um livro muito profundo. Mesmo que seja um livro de reflexões que trata sobre questões de abuso sexual, de abuso em relacionamentos, não só em casais, mas entre pais e filhas também, pais e filhos, entre amizades. Então, violência não só em geral, psicológica. Então, são poemas curtos e muitas vezes não tem títulos e quando tem é no final. Então, você não tá preparada para aqueles textos. Você começa assim, sem saber o que vai acontecer e é um tapa na cara atrás do outro. Literalmente um tapa na cara. Literaturalmente. Exatamente. Um tapa na cara, porque você pega e como a mensagem é tão profunda, mas ela é dada de uma maneira tão direta, você não tá preparado para aquilo. Então é um livro que você não consegue sair da página de uma maneira rápida. Você pega, você lê mais uma vez, né, para você poder assim assimilar, entender, pegar o sentido que o poema está transmitindo. Então não é um livro que você pega, lê, muda de página na mesma hora. É um livro que você tem que ir assimilando. Então sim, tem uma preocupação estética muito forte da autora, tanto que os poemas, nos poemas possuem desenhos que ela faz para complementar o sentido das temáticas dos poemas. E esses desenhos, essas imagens são fundamentais, porque você lê, aí vem aquela imagem que dá toda a complementação do sentido. Exatamente. Então é muito bacana. E é ela também que fez todas as ilustrações. Ela que fez tudo. Então ela teve essa preocupação, né, dessa arte.
E o interessante também, um outro exemplo de como esse trabalho literário está muito forte no livro, é que ela não diferencia, como vocês podem ver aqui no título e no nome dela, letras minúsculas de maiúsculas. Então, todas as palavras para ela têm o mesmo nível de importância. De igualdade. Igualdade, exatamente. Justamente por ela ter um discurso feminista nesse livro. Ela Então, aborda exatamente. essa temática até na estrutura das Na palavras. estrutura das palavras. Como que foi tudo assim pensado, tudo Exatamente. articulado para poder compor o livro, né? Aham. E todos os temas que estão nos poemas são baseados em fatos reais, porque ela conta não só as suas próprias experiências, como de pessoas próximas, amigos, parentes. Então, assim, ela faz um trabalho literário, mas o tema não é ficcional. Tanto que quando a gente lê, a gente se identifica com alguns pontos, sabe? É um livro muito representativo, Muito. porque ela dá voz, né, a muitas questões que as pessoas, de modo geral, a sociedade não comenta, a sociedade silencia, e ela chega e simplesmente fala sobre isso, aborda de uma forma tão direta, né, que às vezes para algumas pessoas é até meio chocante. Sim. É até E pra uma mulher que tem ascendência indiana pra poder falar disso, gente... Porque lá é uma cultura totalmente diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Sim. Então a gente nem consegue imaginar, nesse pôr lugar dela, ela como uma, né, que tem essa descendência indiana. Mesmo que ela não tenha crescido na Índia, mas ela poder falar sobre isso, né? Sim, e mesmo sendo escritos de pessoas, tipo, de uma distância geográfica tão longe da gente, a gente se coloca naquele lugar, a gente E sente isso é muito aquilo. bacana, mostra que isso é um problema universal. Sim. Não é um problema daqui do Brasil. Ela lá do outro lado tem essa percepção que a gente, quando a gente lê, a gente sente, a gente identifica na nossa história ou na de alguém que a gente conhece, mas uma coisa que é da realidade. Uma coisa que é muito real. Então, gente, o livro ele foi dividido em 4 principais blocos, que é a dor, o amor, a ruptura e a cura. Sendo que nesses blocos, os poemas eles têm esse sentido dessa temática mesmo, mostrando esse ciclo que as pessoas tendem a ter nas suas vidas, principalmente as mulheres. Sim, certo? Então, nós selecionamos 2 poemas que nós achamos muito importantes de abordar e nós queremos falar um pouquinho sobre eles. O primeiro, esse daqui. O terapeuta coloca a boneca na sua frente. Ela é do tamanho das meninas que seus tios gostam de apalpar. Mostre onde ele colocou as mãos. Você mostra o lugar entre as pernas, aquele que ele arrancou com os dedos, igual a uma confissão. Como você está se sentindo? Você desfaz o nó da garganta com os dentes e diz: bem, um pouco dormente. Sessões nos dias de semana. E tem a imagem de uma criança, né, uma menininha, segurando a mão de alguém, um adulto, de uma pessoa. E é um dos livros, né, que trata essa questão do abuso sexual infantil. Né? Dentre todas as questões que o livro aborda, essa é uma delas que a gente achou relevante mostrar, porque não é somente a questão do feminismo ou do abuso de uma mulher, mas também ela fala essa questão da criança. Desde a criança. A sexualidade que é colocada desde a criança, sabe? Principalmente nas meninas, né? Principalmente nas meninas. Então, o livro, ele... Todos os seus poemas trazem essa temática, sabe? Tanto que esse tá no primeiro bloco, que é a dor, que traz as questões de abuso sexual, abuso em relacionamentos e tudo mais. Essa dor mesmo, né? Essa dor impregnada. E o outro que nós achamos, assim, maravilhoso, que fala em relação à menstruação. Que... Página 77. Que fala sobre a menstruação. Que, assim, gente, é brilhante. Ouçam só. Parece que é deselegante falar da minha menstruação em público, porque a verdadeira biologia do meu corpo é real demais. É legal vender o que uma mulher tem entre as pernas, mas não é tão legal mencionar suas entranhas. O uso recreativo deste corpo é considerado uma beleza, mas sua natureza é considerada feia. Então, gente, nossa, tipo, o jeito que ela retrata a menstruação, não só a menstruação, tipo, essa última parte, que é a cura, que tá esse poema tá no último bloco, que é a cura,
esse bloco, ele fala de uma pessoa que ela se abre pro mundo, sabe? Ela tem uma consciência do que acontece Uma com mente ela. muito aberta. Exatamente. Ela aprende sobre ela mesma. Sim. É um livro que mostra o autoconhecimento de você Exatamente. mesma, a autoaceitação. E a questão da empatia também, sabe? Tipo, igual no bloco anterior a esse, a dor, tem muita da questão do sofrimento, das angústias e da denúncia disso. Então, o eu lírico desses poemas fica muito cego pela dor e ele sempre aponta um culpado muito claramente. Na cura, não. Na cura, é como se ela transcendesse, sabe? Ela procura entender as situações, mas não procurando um culpado Sim. para aquilo. Ela vê o sentimento dela, mas ela entende que é uma coisa que ela tá sentindo, que ela precisa aprender a se curar, a se fortalecer, a se Porque amar. quando ela se fortalece, ela pode ajudar as pessoas que estão ao redor. Exatamente. Aí ela até fala, eu não lembro em qual bloco, mas tem um poema que ela fala que a maneira como você se ama ensina como os outros devem te amar. Sim, exatamente. Então eu percebo muito que no último bloco, né, que é a cura, essa questão mesmo do amor próprio, do empoderamento e dessa capacidade. Ela mostra a capacidade de cura e fortalecimento depois das outras fases da vida, depois dos outros ciclos que aconteceram com ela. E é exatamente isso, o empoderamento na cura. Quando ela fala sobre a questão da menstruação, quando ela coloca uma coisa tão óbvia que todas as mulheres têm, mas que todo mundo tabu. tenta abafar, é um tabu muito forte que ela coloca. Até entre as mulheres, né? Sim. É um tabu existente. E ela trabalha essas questões polêmicas no livro de uma forma, assim, direta, mas ao mesmo tempo é tudo muito poético, né? Tanto essas questões, esses tabus, a questão do pelo também, que ela vai Sim. falar, a questão da vida sexual da mulher, e várias outras questões polêmicas, mas que ela trabalha de uma forma muito poética. E tem que ser falado. E tem que né? ser falado. São assuntos, assim, relevantes que as pessoas muitas vezes se calam, silenciam, não falam sobre isso, mas ela fala porque são assuntos naturais e ela trata com muita A naturalidade. menstruação, gente, a gente conhece casos de muitas mulheres que têm vergonha do absorvente, que quando vai no banheiro, né, abre devagarzinho. Pra não fazer barulho. Ninguém pode saber. Ninguém pode A gente tá saber. naqueles dias e Naqueles não dias, menstruada, não gente. usa muito a palavra. Sim, não usa a palavra. Então, é justamente esses temas que ela aborda, como os pelos também. Ela fala. Direito de escolha. Sim, direito de escolha. Você pode querer ter ou não pelo, se depilar O problema ou não é ter pelos. O problema é você ser forçada a tirar. Sim. Isso ser imposto como se você resolvesse, assim, manter os seus pelos no corpo fosse uma coisa errada, sabe? Porque isso é visto. Infelizmente, isso é visto como as pessoas olham e não aceitam, não entendem, não concordam, mas é um direito de escolha da pessoa, entende? Então, ela trabalha todas essas questões de uma forma muito bacana. Sim, e nós recomendamos, inclusive, não só para as mulheres, tipo, para as mulheres isso é maravilhoso, com certeza, mas para os homens também, sabe? Tipo, para que eles conheçam um pouco mais desse universo feminino e, tipo assim, o livro, nem todos os poemas falam unicamente das mulheres, falam sobre pessoas, mas também denunciam muito esses aspectos de preconceito, de machismo. Então, é importante que... Chama atenção para isso. Chama atenção. Então, nós recomendamos para todos que possam se conscientizar, sabe? Ler o livro, não assim, lendo o livro, mas analisando mesmo tudo que o livro transmite, porque não é só uma leitura que você até consegue ler ele em uma hora, mas absorver não demora. consegue em uma hora. A gente leu há quanto tempo e ainda tá aqui debatendo. Ainda tá debatendo. Cada vez que você lê, você aprende mais, você vê por um lado. Sim, tem uma perspectiva diferente. Então, é basicamente isso, gente. Nós recomendamos pros dois, sexos independentes. É uma igualdade. Pra todas as pessoas. Pra todas as pessoas. Que vale muito a pena. Sim, é um livro maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu amei. Particularmente, eu amei. É isso, gente. Tchau, tchau. Agora, tô filmando. Tá bom. No 3. Você quer pra alto, espambal? Não adorei, não. Será que vai atrapalhar o vídeo? Tá. Mas não, tá tipo... Tudo bem. 1, 2, 3...